Então, Elisa, o que está acontecendo hoje? Por que o fato de outros ministros terem sido chamados para uma conversa nesta terça-feira foi tão importante ali para tentar aliviar um pouco o ânimo que tomou conta dos bastidores ontem à noite? Porque gerou muita especulação o fato de os ministros Camilo Santana e Nízia Trindade, que cuidam das pastas de educação e saúde, terem sido chamados para conversa com o presidente Lula. Isso porque um dos pontos que estão sendo debatidos dentro do governo federal é a possibilidade de se estabelecer uma espécie de teto, um limite, um mecanismo que inclua essas duas áreas, saúde e educação, dentro das limitações estabelecidas pelo arcabouço fiscal, uma espécie de teto, para evitar que o crescimento dessas despesas avance para além dos limites da inflação estabelecidos dentro do arcabouço. Por que isso é tão importante? Porque são duas áreas onde há gastos obrigatórios. O governo se vê, pela legislação, pela Constituição, obrigado a gastar grande parte do seu orçamento nesses dois setores. E a consequência de uma limitação nessas duas áreas pode ser grande do ponto de vista político. O que a gente vê de preocupação significativa no entorno do presidente Lula? Todo mundo ali, aos poucos, reconhece que talvez essa seja uma das alternativas para tentar entregar um corte consistente nas despesas da máquina pública, no orçamento federal. Só que isso vem com um preço muito alto do ponto de vista de popularidade, porque a gente está falando de dois setores que têm muito apelo para a base tradicional do presidente Lula. Isso acaba rachando essa base também internamente, Clarice? Racha internamente, racha principalmente ali dentro daquelas alas que a gente tem visto brigarem bastante, Elisa, no decorrer dos últimos 2 anos. A tal ala política do governo federal e aquela ala que é mais ligada à agenda tradicional do governo do presidente Lula e da esquerda. Então você tem uma divisão dentro do próprio PT, você tem aquela turma que fala, não, a gente precisa entregar o fiscal, mas se não der, vamos gastar mesmo, que precisa, a popularidade tem que ser prioridade. E você tem aquela turma que fala, não, a gente precisa enxugar, mas vai enxugar onde? Peraí, tanto lugar para enxugar, vamos cortar justamente nas áreas que a gente considera mais importantes. Isso tem um impacto político, tem um efeito significativo. Imagina no momento em que se entrega esse corte de gastos. E vem aí junto uma alteração das regras constitucionais que garantem aí a evolução dessas despesas em áreas consideradas estratégicas. Imediatamente a oposição vai vir, está vendo? Olha, é o Lula que está cortando na saúde e na educação. Isso pega do ponto de vista político. Totalmente. Isso tem efeito eleitoral muito forte. Então, o dilema que o governo está vivendo neste momento, Elisa, é onde eu vou cortar? Porque eu preciso levar em consideração o projeto de reeleição de 2026. Tudo isso está na conta, há ali muita expectativa sobre o que vem. Quando Nízia Trindade e Camilo Santana foram chamados para essa reunião nos bastidores ontem, imediatamente, todo mundo falou, vem, vai vir o que tanto esses setores mais à esquerda estão tentando evitar. E aí, como hoje estão chamando outras pastas, a gente acha, bom, talvez dê para acalmar um pouquinho. Vamos esperar para ver qual, de fato, vai ser o resultado desse corte, Elisa, porque o fato é que a gente não tem ainda certeza, não tem informações detalhadas sobre onde vai passar essa faca. Mas é fato que ela vai ter que passar. A gente está falando disso há muito tempo. A gente sabe que há uma pressão muito intensa sobre o governo federal. Inclusive, a gente tem acompanhado a força que isso está impondo ao dólar, que está disparando por conta dessa incerteza.